atividade na juventude, 3, na verdade, e o terceiro era animismo. Então, a gente se dividiu para discutir esses temas. E aí foi que eu tive a oportunidade de falar disso pela primeira vez, né, de falar desse tema tão importante, né, para a gente e para a Casa Espírita também. Pode passar. Onde que é? Uma setinha aqui embaixo. Foi. É que agora está super, né, tá diferente. Você ficava ali embaixo do lado. Bom, primeiro, né, eu vim apresentar as atividades também da nossa casa, do Ceareiros do Bem. A gente funciona lá na rua 21 de julho, no Morro de Esperança, né, a nossa rua lá, tem como referência a Pousada Carlos. E nós temos 2 dias de atividades das que são abertas ao público. Na quarta-feira a gente realiza a reunião mediúnica, né, que é uma atividade deixada aos médiuns da casa. E na quinta-feira a gente realiza um estudo sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo e também estamos estudando o livro dos médiuns. E no sábado nós temos a evangelização infantil às 15 horas e às 17 horas a palestra pública. Quando estiverem lá pelo jardim, quiserem conhecer a nossa casa, nós vamos, né, recebê-los com muito carinho. E aí a primeira pergunta de reflexão que a gente faz para iniciar esse tema, quando a gente vai falar de mediunidade, é a gente refletir assim, tem uma idade certa que começa a ter a influência dos espíritos? Não. A gente concorda que não, né? Todo mundo fez assim, quem não falou fez assim. Mas será que tem alguma idade que é mais forte essa influência? Ou mais fraca? Não sei. Agora é que eu estou mais na dúvida. Assim, eu acho que não. Meio a meio, né? Que não, né? Tem gente que acha que sim. Alguém quer dar algum palpite? Na primeira infância. Na primeira infância. Eu acho que depende. Depende do desenvolvimento da vida, né, da pessoa. Se a mediunidade é espontânea, ela pode dar a qualquer momento. Sim, né? E aí a gente vai vendo quando que é necessário que a gente conheça o que é esse negócio de mediunidade. A gente tem, a gente adquire, a gente desenvolve, uns vão ter, outros não vão ter. Como que funciona? Eu posso querer ser médium, querer não ser médium, né? Eu acho que tem mais gente que não queria ser médium. É muito trabalho. É muito trabalhoso, é uma responsabilidade. O Evangelho vai ensinando que quanto mais a gente conhece da palavra, mais a gente tem responsabilidade, né? E a gente tem uma amiga na nossa casa que ela disse que não queria ter conhecido Kardec, porque agora que ela conheceu, a responsabilidade dela ficou muito grande. Bom, pode passar. E aí, na adolescência, uma série de coisas acontecem. E não diferente, né, da primeira infância e da vida adulta, a gente está ali sofrendo a influência dos espíritos. Só que a gente tem hora que sabe disso e tem hora que não sabe. A nossa proposta aqui não é ensinar a distinguir isso não. Em que momento que o jovem está sob a influência do espírito, em que momento que não está. A nossa intenção aqui hoje é compreender um pouco e lembrar, porque todos nós aqui passamos por essas fases que nós vamos falar aqui, expor aqui nessa noite, e lembrar que nesse momento, naquele momento da nossa juventude, uma série de coisas acontecia no nosso corpo físico, com o nosso espírito também, e tendo isso junto, atrelado à influência espiritual, será que fica mais fácil, fica mais difícil? Cada um de nós aqui ao longo da noite vai lembrar de algum fato interessante que vai pensar, olha, aquele dia ou eram os meus hormônios ou era uma influência forte espiritual, né? A gente vai guardar para si
mas a gente vai fazer essa reflexão. E aí não tem como falar de desenvolvimento da mediunidade sem falar do desenvolvimento cerebral desse jovem. Porque é uma mudança muito abrupta. A puberdade é um show de talentos. Assim. Agora eu estou passando no cinema esse filme Divertidamente, que é a 2, né, a parte 2 do filme, que ela é uma pré-adolescente. Super recomendado. Até para a gente se entender, e para conseguir entender os jovens que futuramente ou que estão na nossa família. E aí nós temos, dentre os estudiosos do desenvolvimento da juventude, o Jean Piaget, que foi um psicólogo, pedagogo, ele é muito estudado pelos professores, né? Que ele é um estudioso do desenvolvimento humano, especialmente da criança e do adolescente. E ele define a puberdade como sendo a fase de operações formais. Esse é o nome que ele deu para essa fase. A puberdade, gente, ela vai variar de jovem para jovem. Para as meninas, pode começar aos 10 anos de idade. Para os meninos, em torno de 12 ou 13 anos. Aí a gente já vê que as meninas já começam antes. Muda completamente, né? A criança fofinha, tal, ela vai ficar cheia de questões e aí a gente vai entender que questões são essas. A partir dos 12 anos, o jovem pensa no futuro, aperfeiçoa sua capacidade de aprender, a capacidade de planejamento e a capacidade de pensar no próprio futuro. Então, PG no seu estudo, na sua pesquisa, ele identificou que nessa fase, e se a gente pensar, quem que conhece alguém dessa idade, é uma pessoinha cheia de si e porquês, né? Sabe muito, porque tudo que a gente fala, ela vai falar assim, eu sei. Eu sei, tia, eu sei, mãe, eu sei. Não precisa falar disso, eu li sobre isso. Ainda mais que com esse recurso tecnológico aqui, eles realmente sabem de muita coisa. E aí, às vezes, eles sabem mesmo mais que a gente que tem que se atualizar para poder estar ali, né, um pouco mais próximo disso. E aí você pensa assim, que é uma criança, né, deixou de ser criança, e se ela é capaz de planejar e pensar no próprio futuro, ela vai começar realmente a entender o que ela gosta, ou tentar entender o que eu gosto de fazer. Eu gosto de estar aqui, eu gosto da minha escola, eu gosto dessas roupas que eu tenho no meu guarda-roupa, eu quero mudar o meu estilo. E aí começa uma confusão que é quem eu sou, que eu estou aprendendo a entender quem eu sou, e quem eu gostaria de ser. Quem são os amigos que eu gostaria de me conectar, porque eu estou pensando isso e eu estou pensando a 220 por hora. O pensamento não para e é uma coisa muito rápida, né? Se a gente parar um pouquinho para meditar é tão fácil, né, gente? Aí passa o carro de gás. Aí você sabe a musiquinha todinha do carro de gás. Aí a meditação já acaba ali. Aí você imagina para uma pessoa que está fazendo 1000 conexões sobre tudo que está aprendendo, sobre tudo que está lendo, tudo que está fazendo, e ainda é uma esponja da influência toda ao seu redor, tudo influencia. Sabe quando a gente vê que uma pessoa está com a característica da outra? Né? São casados há muito tempo e começam a rir da mesma maneira. Né? A risada fica assim, parecida. O rosto fica parecido, se comunica no olhar. Quando você tem aquele amigo que você já se comunica no olhar, vocês podem dominar o mundo se vocês quiserem. Ele vai falar uma palavra, né, e tá ali. E aí esse jovem, essa pequena criança, que ele ainda é novo, mas ainda não é um adulto, né, está nessa transição, ele vai chegar nessa parte. Pode passar, por favor. Além do cientista chará da minha filha, Sarah Joy, ela define o período da puberdade como sendo uma tempestade perfeita.
perfeita. Gente, uma tempestade perfeita é aquela tempestade que tem tudo, né? Raios, trovões, ventania. Que ela é uma tempestade completa, que você olha assim, ela é capaz de destruir, mas você vê, você acha até bonito. É um espetáculo da natureza, se você olhar de longe, é claro, né? Porque quando você está se molhando na tempestade, a gente não tem como achar dela. Pois há uma chuva contínua de hormônios, sinapses nervosas, que é toda vez que a gente aprende alguma coisa, tem contato com alguma coisa, um neurônio faz sinapse com o outro. Em todo momento a gente faz sinapse. E na adolescência, o que acontece? Ele vem logo dizendo ali, ó, poda da massa cinzenta. O nosso cérebro ele tem um espaço, é como se fosse mesmo um HD. Aí quando chega a gente sai da infância, que a gente tem um limite do que a gente pensa, de como que a gente se comporta, na adolescência que esse limite ele é destruído, né? Eu alcanço a oportunidade de pensar e refletir sobre o que eu vivo, onde eu vivo e o que eu quero viver, começa a fazer a poda dessa massa cinzenta, ou seja, eu começo a ocupar espaço cerebral com aquilo tudo que eu estou aprendendo e me conectando. Só que não tem um ordenamento disso. É como se você pegasse uma caixa de papelão e você destinasse aquela caixa de papelão a tudo que você vai adquirir em um ano de vida. Uma hora não vai ter espaço, né? Mas aí você vai começar a olhar para aquela caixa e vai pensar assim, o que eu posso tirar daqui? Isso é a vida adulta. Na vida adulta, a gente começa a tirar da nossa caixa, do nosso armazenamento, tudo que a gente acumulou na adolescência, sem saber para que precisava, ou se ia querer aquilo. Quando a gente chega agora na vida adulta e fala assim, nossa, eu fui fã daquela banda que canta aquelas músicas super sem graças, mas eu tinha pôster, eu tinha CD, né? Todo mundo aqui lembra do CD, né, gente? Eu tenho medo de falar isso num lugar que ninguém conhece, que já não se usa mais, né? Então, a gente, nessa fase, então a Sara ela vem dizendo isso, que vai ser a poda da massa cinzenta, porque eles vão ocupar muito espaço, de muita conexão. E começam os diversos questionamentos sobre a vida, e em especial a vida adulta. Porque você começa a dizer, culturalmente, a gente começa a dizer para as meninas o quê? Você é uma mocinha, vai se vestir de quê? Você gosta do quê? Você pergunta para os meninos o que vocês vão fazer. Você vai ser jogador de futebol, vai ser astronauta, vai ser advogado, né? A gente ainda tem essa cultura de questionar muito e querer que uma criança, né? Assim, acabou de ser criança, um jovem, que ele está com os hormônios lá em cima, assim, tá todo mundo aqui, estou agitando, e a criança está assim. E dentro da cabeça dela está aquele agito, assim. O filme ele é perfeito nisso, porque mostra a nossa confusão o tempo inteiro. Então, esses questionamentos, você começa a ter uma crise de identidade, porque ele cresceu demais para ser uma criança, mas não é velho demais para ser um adulto. E tem horas que ele vai ter, que vai ser cobrado dele uma responsabilidade, porque ele já está grandinho, não é mais uma criança. E tem horas que ele vai querer ter liberdades que não cabem a ele. E aí vem todo um conflito interno, e os conflitos acabam não cabendo mais dentro de si e começam a acontecer onde? Na escola, em casa, na casa espírita, não concorda mais com os pais, não quer ser mais visto, alguns não querem ser mais vistos com os pais, né? Não visitam mais os avós. Começa uma mudança de personalidade, mas essa mudança ela aparenta ser dificultosa, aparenta ser negativa, mas na verdade ela está só num processo. Porque imagina quanto tempo que o homem lá atrás teve que polir uma pedra até que ela ficasse redonda o suficiente para ele pensar na roda. Imagina quanto tempo levou essa lapidação. Então, a puberdade e a adolescência é esse processo. Que eu recebi todo o incentivo,
na fase que eu ainda estava, né, como o Evangelho fala, eu ainda estava meio lá, meio cá, terminando o meu ciclo de encarnação. Nem todas as minhas tendências tinham aflorado. Se a gente for para o Espiritismo agora, né, até aqui a gente falou de ciência. Quando a gente chega no Espiritismo agora, esse jovem concluiu o seu processo reencarnatório. A gente só tem um véu do esquecimento, né? Não é uma muralha, é uma coisa sutil. Então, todas as suas tendências chegam assim, hoje cheguei. Somos as suas tendências. Somos as suas inclinações para vícios, para tendências negativas, para condutas do mal, para lembrar da humanidade, para questionar, para ter o lado moral. Aquela que era assim, gente, quando eu era criança era tão calminho, agora é adolescente, está nervoso, está brigando, nunca foi brigando. E na outra vida, que vida foi? A gente vive lendo o Evangelho, tratando do Espiritismo, pedindo auxílio aos Espíritos o tempo todo e se esquecendo do principal, que nós somos espíritos. E os nossos filhos, os nossos sobrinhos, os nossos amigos também são. Todos nós somos espíritos. Então, todos nós, se a gente acredita em reencarnação, não é só pra gente isso, eu vou ter outra chance, depois eu resolvo, não. A outra pessoa também veio com uma carga de tendências. Aí, fecha mais o burburinho. Pode passar. Aí, eu falei assim, é um caos, né? A puberdade é um caos. É um completo caos para cada um de nós foi, de um jeito. E eu tenho certeza que a gente está se lembrando aí de alguma coisa. Será que nesse período da vida ocorre uma pausa na influência espiritual? Porque vamos concordar, a gente está passando coisa dessa. São os hormônios, são a pressão da próxima parte da vida, que é a vida adulta. Eu não posso mais brincar com o que eu gostava, eu não posso mais vestir o que eu gostava. Eu tenho que concordar, eu tenho que ficar quieto, eu tenho que diminuir. Será que os espíritos dão uma pausa, gente? O que vocês acham? Dá um descanso, né? Tadinho esse jovem. Eles não são coisa demais. Pode passar, por favor. E aí Kardec vem para cortar o nosso barato. Que não. A gente é influenciado o seu tempo inteiro. Não tem brecha. O tempo todo. Como o nosso amigo ali falou, se a mediunidade for extensiva, então ela vai aparecer muito mais. E aí vai ter aquele filho que do nada ele vai dar um berro. E aí você falou assim, o que aconteceu? Não era assim? O que aconteceu? Se fechou completamente, mudou de humor. A alteração de humor na nossa adolescência foi uma coisa tranquila, gente? Foi tranquilo para vocês? Para mim foi. Não é? Uma mudança constante de humor. Depois quando a gente olha para trás, dá vontade de rir. Porque de manhã a gente estava bem, de tarde estava mal, de noite já estava feliz de novo. E aí o livro dos Espíritos, ele tem lá a questão 459. Os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? Ou seja, dá para colocar a culpa neles? Né? A esse respeito, a sua influência é maior do que credes. Por quê? Frequentemente, são eles que vos dirigem. Aí daí a gente pensa assim, poxa, tudo bem. Aquela pessoa, aquela mudança abrupta que eu tive de personalidade, pode não ter sido eu. Pode ter sido alguém com quem eu me conectei. Porque é disso que a gente tem que pensar. É sintonia. A mediunidade, ela não tem que ser excluída da vida da criança, excluída da vida do adolescente. Não tem que ter um tempo para se falar de mediunidade. Tem que ter a forma de se falar. A forma de se falar sobre aquilo, porque está fazendo parte da vida deles o tempo inteiro. Então, está fazendo parte na infância, sim. Está fazendo parte na adolescência, sim, muito. Não dá para dizer se é mais na infância, menos na infância, mais na vida adulta.
A gente tem esse olhar para a primeira infância porque a gente sabe que a criança está no processo de terminar o seu processo de encarnação. A gente sabe que a hora ela está lá, readequando ali a rota, ver se todo o planejamento vai ser possível, porque quando a gente chega aqui, os nossos pais já chegaram há muito tempo. Então eles podem ter perdido parte do planejamento quando o filho chega. Alguma coisa mudou. E aí a gente tem esse tempo de adequação do espírito na Terra para que ele não sofra. E aí quando vem a adolescência, vem a tal da melancolia, do tédio, da tristeza, que não dá para a gente entender o que é. O que é essa tristeza se não é saudade do lar espiritual? A gente já falou sobre melancolia, né, aqui. E a melancolia é a saudade da vida espiritual. Porque para a gente somos espíritos livres e encarcerados no corpo de carne. Necessário, super necessária a encarnação. É só aqui que de fato a gente coloca à prova todo o conhecimento e todo o preparo que a equipe espiritual nos traz lá, antes da gente encarnar. Então, ser é necessário, mas não quer dizer que vai ser simples, que a gente não vai poder sentir. Então, quando o jovem vem para a gente com mudança de comportamento, mudança abrupta de humor, os pais não estão conseguindo se reconectar com ele, o processo está sendo difícil, porque entram muitas questões. Entra a autoridade que os pais exercem sobre os filhos, entra a questão da hierarquia, do mais velho, mais novo, entra a questão de que da mesma forma que ele não sabe se colocar se ele é criança ou se ele é adulto, muitas vezes a gente como adulto erra em cobrar do jovem algo que ele nunca pronto para se conectar naquele momento. A gente cobra muitas vezes de um adolescente algo que não é para a idade dele. Responsabilidades com a família, responsabilidade com os irmãos mais novos, responsabilidade com a casa. Será que um jovem de 12 anos é capaz de fazer isso hoje? Se a gente pensar, a gente está vendo muito, os jovens estão diferentes, mas não é tão diferente da época antes da internet, não. Que a gente tem um perfil de jovens antes e depois do mundo conectado. Isso é uma realidade. Só que não tem tanta diferença. Quando a gente vê que o desenvolvimento é o mesmo. Inclusive, o acesso à informação é algo a ser pensado. O acesso à informação é fundamental, mas o que está pronto a cada idade? O que eu sou capaz de lidar? Porque isso, gente, é um processo de empatia com a gente também. Quando você ainda não se sente apto para lidar com uma situação, o melhor é que você recue, analise de fora. Porque isso é ter empatia com os nossos sentimentos. Eu não estou pronto para lidar com isso. É difícil a falar isso, né? Porque a gente cresceu sendo cobrado de estar pronto, de ser apto. Você vai ser um adulto, você tem que fazer. Então, há uma série de cobranças, além de tudo aquilo que a ciência diz que está acontecendo na cabeça desse jovem, mais a influência dos espíritos. Essa influência, ela vai ser sempre negativa, gente? Não. Só que se eu dou oportunidade para o jovem ser criativo, ele vai se conectar com os espíritos, com essa afinidade. Só que se eu ensino a ele que mediunidade é uma coisa que tem idade, você tem que estar adulto para você ir para a reunião mediúnica. A gente está falando aqui de botar o jovem na reunião mediúnica? Não, porque ele não está pronto para isso ainda. Mas ele vai ter influência, não vai? Ele vai sentir aquela vontade de falar. Ele vai sentir a agonia da garganta quando ele for mais extensivo, né? Vai sentir a aproximação dos espíritos. E se a gente não mostrar para ele que a mediunidade é uma coisa natural, nasce com a gente. Porque se nós somos espíritos, a gente tem que nascer com o dom de nos conectar
conectarmos a eles. Porque são nossos pares. É de quem a gente é afim. Nós somos espíritos e o espírito fala no espírito. A diferença aqui é que a gente está encarnado e os outros estão desencarnados. Só que se a gente lidar para o adolescente que tem um tempo para isso acontecer, ou ele vai fazer escondido, ou ele vai sofrer com a mediunidade. E quando chegar a vida adulta, que essa influência diminui um pouco, porque ele vai estar mais ocupado com outras coisas, conectados a outras coisas, não é que a mediunidade reduz na vida adulta, não. É porque a gente está conectado com muitas outras coisas. As nossas sinapses, lembra? São outras. A gente já retirou da nossa caixa de papelão coisas que a gente não precisa mais. A gente deu espaço para o trabalho, a gente deu espaço para a faculdade, a gente deu espaço para ter um relacionamento, para começar a nossa família. E aí a mediunidade fica ali esperando o momento dela acontecer. Porque a gente, mesmo que não seja como um botão, que a gente liga e desliga a hora que quiser, quando a gente estuda a mediunidade, o Espiritismo ele traz essa consciência de que a mediunidade tem sim que ser estudada, aprimorada, né? Tem que se fazer um estudo, uma conexão com a atividade mediúnica para que ela seja saudável, porque ela precisa ser natural. Só que não dá para ela ser natural só quando a gente é convidado para a reunião mediúnica. Porque olha só lá atrás, às vezes a pessoa nasceu espírita, se foi espírita a vida inteira. Só que aí eu só quero que ele faça um curso de passe quando ele for adulto. E o passe é uma forma mediante de dispensar a energia, de você ter controle. Porque aí vira negligência da nossa parte não falar de mediunidade para o jovem. E de não fazer ele entender que vai ter horas que ele pode sentir a aproximação, a influência do espírito e ter recursos, como nós aprendemos que tem recursos, de sair da influência. Senão a gente vai ficar se justificando. Que era aquele dia eu estava usando uma palavra que não é a realidade, né? A gente sabe que não é, que possessão não existe, mas a gente vai dizer assim, eu estava possuído. Eu agi dessa maneira porque eu estava sob influência dos espíritos. Mas quando que você se conectou a esses espíritos? Isso você não vai contar? Não vai ter uma correlação ali? Né? Quando a gente se sente muito mal, a gente fala, né? Eu descobri hoje que entrar na bad é uma coisa que está ficando ultrapassada, tá, gente? Estou numa bad, está ficando no passado. Os meus sobrinhos provavelmente não vão falar mais isso. Quando a gente está assim, chateado, e a gente deixa aquele sentimento tomar conta, é muito fácil isso acontecer. Só que tem espíritos que precisam do contato humano, carnal, precisam de choque anímico, precisam dessa energia do corpo, dos hormônios, e eles vão falar assim, você está triste, minha avó está triste também. Deixa eu sentar aqui do seu lado. Né? É assim, é como um bate-papo, gente. A influência, ela não é um bicho, não é mágica. Você, agora, da mesma forma que para você elevar a sua sintonia, aí é mais difícil, né? Porque a gente faz o recurso da prece, da página, da música, e aí a gente canta, e aí a gente consegue ali, estou me sentindo bem, né? Mudei. Porque aí você fala assim, nossa, saiu um peso depois do passe. Por que aqueles irmãos tiveram a oportunidade de receber ali na sala de passe um encaminhamento do que eles estão sofrendo, que eles estão em outro momento. E a gente não vai conseguir ajudar eles estando na mesma sintonia. A gente tem que ter caridade com os espíritos que nos influenciam, porque a gente também influencia eles. E de que forma que a gente influencia? E é isso que a gente vai explicar para o jovem. Sentiu angustiado? Não era para você estar dessa forma? Alta reflexão. O Evangelho nos diz a todo momento que nós temos que refletir sobre o que a gente está vivendo, sobre o que a gente está sentindo, sobre o que a gente está fazendo.
Analise seu dia. Era para você estar se sentindo dessa maneira? O que te levou a ter essa sensação no final do dia? Não está característico? Não, pô, nada a ver, não era para eu estar triste assim? Mentaliza a casa espírita, é isso que a gente vai ensinar para o jovem. Porque a gente vai mentalizar e vai se conectar com a equipe séria que está aqui, apta a ir lá e acolher aquele espírito que está junto da gente naquele momento. Quando a gente brinca assim, vou lá tomar um passe, estou carregado, a gente brinca muito. Vou lá tomar um passe, mas é para isso mesmo. É porque a gente tem que se reequilibrar, entender que aquilo não é nosso. Então, se a gente deixa para falar de mediunidade só na vida adulta, a gente já sofreu muito. Já sofreu de muita coisa. Quem se tornou espírita só na vida adulta tem essa sensação. Né? Eu escuto muitos relatos assim, de amigos que, ao conhecer o espiritismo, entendeu coisas que passou na vida que não faziam muito sentido. Coisas que foram resolvidas com a fluidoterapia, né? Já tem pessoas que passam por vários momentos de adoecimento que era mediunidade, mas que não tinha conhecimento disso. Então, para nós que temos, como Kardec brincou no início da palestra de hoje, a gente tem a obrigação de multiplicar aquilo que a gente recebe de graça, que é o conhecimento que o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Pentateuco traz para a gente. Se está sendo luz para a gente tem que multiplicar a luz, a gente tem que compartilhar. Sabe aquela corrente do bem? O WhatsApp, ele veio com uma ferramenta que ele traz muito tormento, né? Também, porque não para os grupos, as coisas, mas a facilidade de fazer corrente de oração é muito grande. E aí a gente foi descobrir que às 6 horas da tarde é um horário que várias religiões se conectam para fazerem oração. Às 10 horas da noite também. Às 3 horas da tarde também. Não é só o espírita. O católico, o evangélico, várias pessoas orando. Imagina se todo mundo estivesse orando pelo nosso planeta. Certinho, 10 horas da noite. Tem várias pessoas conectadas. E a gente é capaz de pedir oração pela gente. Se a gente fosse ligar, alguém aqui ia ligar para o irmão para pedir oração por si mesmo? No Zap é mais fácil, né? É uma ferramenta de texto, a gente não está colocando o nosso rostinho. Porque é difícil para a gente admitir que precisa de ajuda. É muito difícil. Porque a gente não foi criado para precisar de ajuda. A gente foi criado para resolver. A maioria de nós foi criado para resolver. Porque você é adulto, pronto, acabou, resolve. E aí? Né? Então a gente tem esses recursos de pedir oração por si mesmo, de ler, de se conectar. Então a gente tem que ajudar os nossos jovens a ter essa mesma oportunidade, para que eles consigam alcançar, vivenciar a juventude que é necessário. Senão a gente tem adultos que querem ser jovens, e aí fica o paradoxo, né, das pessoas de 40, 50 anos que querem viver a vida de um adolescente. E não está mais na hora. O tempo passou. Eu preciso aproveitar o meu tempo, porque o meu tempo é o meu melhor recurso. O tempo é a maior dádiva que Deus nos deu. Só que a gente tem que usar bem. Não é deixar para depois só porque a gente vai ter outra encarnação, porque senão seria muito fácil. Né? Ah, não, Deus vai me entender, que claro que Ele vai te entender, vai te acolher. Mas, poxa, a gente vai desperdiçar esse tempo? Pode ir. Bom, continuando, a Associação Médium Espírita criou inclusive um artigo falando sobre esse risco a palavra é difícil para quem trava a língua que nem eu, vamos lá devagarzinho. Patologização do desenvolvimento mediúnico. São jovens que estão fazendo tratamento psiquiátrico ou tratamento para ansiedade, para depressão, tomando medicações para tudo isso, e na verdade é desenvolvimento mediúnico. Pode ser, não são todos os casos,
Mas o que a Associação de Médicos está fazendo? Está criando um alerta para ver se a gente não está criando doenças demais. A gente tem que estar aberto para o jovem conseguir chegar, se conectar com a gente. É difícil para ele, é difícil para a gente também. Ele tem uma mente confusa, com muita coisa para fazer, né? Pode passar. E aí tem um livro de Joana de Anjos, né, ditado por Joana de Anjos, que ele fala, o nome do livro é Adolescência e Vida. É um livro pequeno, ele tem 77 páginas, e ele vai discorrer sobre várias coisas da vida do adolescente. E tem um infinito de dicas ali, de orientações de Joana, porque quanto mais a gente encara a realidade, mais fácil a gente tem a visualização do que a gente pode fazer. Porque quando a gente deixa para lá, é só uma fase, vai passar, não vou fazer nada não. Aí a coisa vai andando sozinha, todo mundo vai se resolvendo sozinho, e são adultos com uma série de problemas que a gente está cansado de ver na nossa própria vida e na vida dos outros assim. O ser humano ele é essencialmente um resultado da educação, carregando os fatores genéticos que compõem como consequência das experiências anteriores em reencarnações transatas, e modelá-lo sempre tendo em vista um padrão de equilíbrio de valor elevado. Faculta-lhe o desenvolvimento dos valores que lhe dormem latentes e se ampliam, possibilitando a conquista da meta a que se destina, que é a perfeição. Então, se a gente se a gente for falar só do problema e não ensinar, não ajudar o aprimoramento moral do adolescente, não apoiar as suas questões, os seus questionamentos, a gente não precisa nem saber responder, mas é apoiar. Porque é um momento difícil, foi difícil para a gente, ele vai ser difícil para eles também. Pode passar. Normalmente, todo esse desenvolvimento ele vai estar acompanhado pelo surgimento da afetividade, do interesse sexual e dos conflitos na área do comportamento, como a insegurança, a ansiedade, a timidez, a instabilidade, a angústia, facultando o espaço para o desenvolvimento de definições da personalidade, o aparecimento das tendências e das vocações. Completando a reencarnação, o adolescente passa a viver a experiência nova, definindo os rumos do comportamento que o tempo amadureceu através das vivências e dos novos desafios. E isso é inadaptado ao novo meio social, né? Porque ele vai chegar com toda essa carga e dentro de um lugar que ele desconhece. É como se a gente mudasse hoje de cidade. Aí a gente não conhece mais os vizinhos, a gente não sabe onde é o supermercado, a gente não sabe quais são as boas escolas que tem no local, quais são os lugares perigosos que tem naquele local. Só que aos poucos, se você se desafiou a se mudar, você começa a se desafiar a se adaptar àquela mudança. Só que aí você tem que ter o apoio. A primeira coisa que você busca é conhecer alguém que saiba, para você ter um apoio, um direcionamento. Pode ir. Bom, inseguro quanto aos rumos do futuro, o jovem enfrenta o mundo que lhe parece hostil, refugiando-se na timidez ou expandindo o seu temperamento. O que Joana está nos aconselhando ali? Que o jovem ele vai ser reativo. E a reação dele vai ser de um polo ao outro. Ou ele vai se isolar completamente. E vai ser aquele jovem mais quieto, mais na dele, mais estudioso, que não gosta de sol, não gosta de praia, não gosta de fazer nada. Mas no fundo é só uma timidez. Ou ele vai se transformar da criança dócil no adolescente problemático, que falta aula, que não quer fazer os cursos, que não quer
almoçar e jantar em família, não quer participar da confraternização porque acha um saco, acha que vai ser tedioso, mas ele é mais reativo, ele é mais explosivo, ele vai ser questionador. Aí a gente tem uma falsa ideia de que o jovem que é tímido está sendo tudo bem com ele, que não está dando trabalho para a gente, porque ele está sempre ali na dele, eu estou vendo onde ele está, ele não reage, ele não muda de humor. A gente tem que se preocupar com os extremos. Os extremos fogem da realidade, fogem da naturalidade. Então, quando a gente consegue observar o outro, isso em todas as relações humanas, quando a gente consegue realmente observar o outro, quando o extremo aparecer, a gente vai se dar conta. E vai ser rápido, porque vai chamar a nossa atenção. Quando os extremos não chamam a nossa atenção, é porque a gente está negligenciando o outro, ou negligenciando a si mesmo, porque a gente não está querendo se colocar realmente ao lado da pessoa que está caminhando junto com a gente, porque a gente não está tendo empatia com ele, não está tendo empatia consigo mesmo. Se for algo que a gente não consegue lidar, a gente tem que pelo menos dizer isso para ele, ou para ela, para o jovem. Olha, isso é novidade demais para mim. Eu não sei lidar, mas amor eu tenho. Na dúvida, qual que é o conselho do Cristo? Na dúvida, ama, porque o amor não vai ter erro. Olha, eu não sei lidar com essa mudança. Eu ainda não sei o que te dizer, mas eu te amo. Porque acolher é importante. Ter espaço para escuta é importante. Ter um diálogo aberto é importante. E aí, chegando à parte final do nosso estudo, a gente viu que a influência dos espíritos não vai parar. A mediunidade é uma realidade para todos, mais ou menos ostensiva, mas ela existe. Ela é real, é natural, são os espíritos, comunicam com outros espíritos. Qual que é o papel do evangelizador, do pai? E aí a gente tem que assumir a responsabilidade enquanto casa espírita, enquanto equipe de trabalho dessa seara do bem, dessa seara de amor, que já nos acolheu, nos transformou, nos deu essas oportunidades de trabalho. A gente tem sim a necessidade real do jovem, da criança e do adulto é estudar, então a gente tem a responsabilidade de educar, de acolher e de direcionar, porque eu estou falando que isso existe, eu estou falando para ele é natural, e eu estou falando para ele existe uma forma de agir, um direcionamento, e que vai mudar, vai dar certo. A gente tem que ter otimismo com isso, senão a gente vai sofrer junto com ele as questões dele, e talvez não vai ajudar muito. E de que forma que a gente faz isso com o jovem? Por quê? Ele está com os conflitos internos dele. Mas se a gente estiver sempre lá, com a escuta sensível, isso são termos, gente, que está entrando na nossa sociedade, que é a escuta sensível e a comunicação não violenta. É muito difícil botar em prática, porque a escuta sensível é você escutar sem interromper, mas demonstrando que você está ali realmente escutando. Você não está escutando a pessoa falando, mexendo no telefone, você não está interrompendo a pessoa o tempo inteiro para dizer o que você pensa sobre aquilo que ela está falando, ou a forma que você faria com aquilo que ela está falando. Você está escutando, você está olhando, você está se sensibilizando daquilo que está sendo dito. Porque às vezes, gente, quando a pessoa termina de falar para você, ela já encontrou a solução para a questão dela. Normalmente, quando a gente faz o atendimento fraterno, é assim, né? A gente escuta e fala assim, cara, o que eu vou falar para essa pessoa no fim?
e no fim ela fala assim, poxa, mas eu acho que eu poderia fazer isso. Por quê? Quando a gente enfrenta, quando a gente fala, a gente tem a oportunidade de rever tudo que a gente fez, tudo que a gente passou, para poder entender até se aquilo é nosso, se faz parte de mim, isso que eu estou sentindo, ou não, para conseguir avançar. E a comunicação não violenta é aquela comunicação que a gente tira a praticidade de resolver problemas. Ah, você está triste? Pô, fica feliz. Vai viajar, vai passear. Mas qual é o motivo daquela tristeza? Basta eu dizer isso para a pessoa? Isso pode ser uma comunicação violenta. Frescura isso, não. Frescura. Depressão? Frescura. Você não tem idade para ter depressão. Por que você vai ter depressão? Sua vida é muito boa. Isso é comunicação violenta. Porque a gente traz a violência naquele ato de atingir a pessoa no sangue, né? Você vai gritar, você vai quebrar, você vai dizer para a pessoa que não quer escutar. Isso realmente é além de violento, é abusivo. Mas tem coisas muito sutis que a gente faz, que é comunicação de forma violenta, sim, que não é uma escuta sensível. E é natural, porque a gente chega na vida adulta e a gente adota uma praticidade na vida adulta. Eu não tenho tempo para sentir isso, eu tenho que resolver as coisas. Eu tenho que procriar, eu tenho que produzir, eu tenho que acumular, eu tenho que investir, eu tenho que tantas coisas. E aí a gente se esquece do básico, que é a convivência social. Porque quando acabar toda essa sua fase de produção, quem que vai estar do seu lado? Como que vai ser essa relação? Porque, gente, não dá para se enganar. Ninguém vai viver sozinho. E cada vez mais ela falando, está habitado e habitado. Porque enquanto a gente viajar e ver aquele monte de terra vazia, e vendo lá a vegetação, tudo bonitinho, os cachos, né, longos, enquanto tiver terra ainda que não foi nem tocada pelo homem, tem espaço para crescer gente. Então a gente não vai viver sozinho. Isso é uma ilusão. Não tem como viver sozinho. A gente vai precisar de alguém. E vai ser melhor se a gente tiver construído junto uma relação de empatia. Porque a gente está se melhorando, a pessoa está se melhorando, né? Não é sempre a gente abnegado do que está acontecendo. Eu estou pronto para lidar com isso, vamos lidar com isso, não estou pronto, pode esperar, pode me explicar. O jovem ele vai trazer uma diversidade de novidades para a gente. E eu nunca ouvi isso, o que é isso? Mas não é assim, isso não existe? Não, vamos conversar, vamos entender. É isso mesmo? Não é isso? Bom, e aí a gente sempre se perguntar exatamente isso. Toda influência negativa? Não. Podemos cultivar, o que podemos cultivar com a influência dos espíritos? O que a gente seria capaz de alcançar se a gente conseguisse ficar conectado com o anjo da guarda o tempo inteiro? Boa sintonia. Né? Escolhas adequadas, né? Ter atenção. Porque quando a gente já está diante do problema, a gente pede ajuda, né? É bom pedir ajuda. E o bom é que eles estão sempre lá para nos ajudar, graças a Deus. Né? A gente tem lá o nosso mentor, a gente tem sim o nosso guia, né? A gente chama de anjo da guarda, de guardião. Porque Deus, ele se multiplica, para ele estar em todos os lugares. Ele confia trabalho a outras pessoas. E aí a gente tem afinidade com o nosso anjo da guarda. Ele nos conhece muito bem. E a gente também conhece ele muito bem. Então lembrar de orar pelo anjo guardião, pelo guia espiritual, é muito importante. Porque ele também já foi tudo que a gente está passando. Ele não é um ser criado por Deus só para isso. Ele é um ser que evoluiu e está podendo ser um guia, um orientador. E a gente vai chegar lá, nessa fase também. E a gente pode treinar aqui, orientando as nossas crianças, orientando os nossos jovens, compartilhando o nosso conhecimento com os nossos irmãos. Bom, passei 3 minutinhos. Meus irmãos, pode
Bom, Jesus, ele é o nosso modelo e guia, né? E Jesus não perguntou aos apóstolos quantos anos você tem. Ele os escolheu. E tinham dentre eles adolescentes. Então o jovem está pronto para trabalhar. Ele está pronto para falar do Cristo. Ele está pronto para dar o passo. Ele está pronto para várias coisas. Cada um no seu tempo de desenvolvimento. Mas o nosso papel é acolher e direcionar. Então a gente não pode só cobrar deles. E Jesus não só cobrava. Jesus só cobrava, olha, eu estou aqui, daqui a pouco eu não vou estar mais para dizer o que é para fazer. Vocês são capazes de fazer, não era isso que ele falava para os apóstolos? Ele falava, né, bonito, né? Não assim como eu estou falando. Mas ele falava assim, porque nós somos filhos do mesmo Deus. Do mesmo Deus que é Pai de Jesus. Então nós temos dentro de nós a centelha divina. Então todos nós temos sim capacidade de fazer, de falar, de acolher, de escutar. Às vezes a gente não consegue falar nada, mas a gente pode ir com o nosso irmão, fazer o atendimento, né, amigo, o acolhimento fraterno em dupla, até você ficar, até acontecer de você vai estar no seu trabalho e você vai fazer atendimento fraterno sem perceber. Porque você se colocou à disposição de escutar. E, gente, atendimento fraterno hoje, na sociedade em que a gente está, é o cargo-chefe. Porque ouvir não é fácil. E todo mundo precisa falar alguma coisa. Né? Fiquemos então com Jesus, os nossos bons amigos. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui nessa casa com você tão à vontade, né? Tão bem e tão conectada com toda essa espiritualidade que está aqui presente.